partir do versículo de número 25. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele dá algumas instruções nesses versículos que a gente vai ler aqui, que são instruções poderosíssimas e assim, essenciais para a vida. Não estou falando só para a vida de um cristão, não. Essenciais para a vida de qualquer ser humano, seja ele cristão ou não. Porque se existe algo que nós devemos ter, é o que nós chamamos de um bom caráter. E para ser uma pessoa de bom caráter, passa por esses princípios aqui que nós vamos falar um pouquinho deles nessa manhã. Amém, queridos? Olha o que Paulo disse aqui. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Em traduções está assim: irai-vos, mas não pequeis. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom para com as próprias mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa manhã, te damos graças pelo seu amor, pela obra consumada da cruz, pelo sangue derramado. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, com a nossa vida, nossa casa, nossa igreja, enfim. O Senhor é bom. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Fale aos nossos corações o que precisamos, em nome de Jesus. Todo mundo aqui tem alguma coisa que entristece ele, né, querido? Você que é casado, tem alguma coisa que a sua esposa faz que te deixa triste. Às vezes você chega em casa, não tem aquela comida pronta, você se entristece, né? Oh, Jesus. Quer deixar o homem triste é não ter comida em casa, né, querido? Tem algumas coisas que talvez o seu marido faça ou fale que te deixe triste, né? Talvez aquela toalha molhada em cima da cama depois que sai do banho, aquele sapato que ele não guarda, enfim. Tantas coisas que nos entristecem, né? Existem coisas que nos entristecem. Talvez, querido, o que te deixa triste é quando seu time perde. Sua alma, ela se entristece. E tem o que tem de gente triste ultimamente. Uns ficam mais tristes que os outros, né? Mas enfim. Talvez o que te entristece é quando você chega na igreja e talvez ninguém te cumprimenta. O fulano de tal não me cumprimentou, fulano de tal não falou comigo. Não me mandaram uma mensagem no dia do meu aniversário. Enfim, tantas coisas que nos entristecem porque nós somos pessoas, amém, querido? Paulo fala aqui de algumas coisas que entristecem o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E como tal, ele fica triste. Por mais coisas que eu faça que deixa minha esposa triste, ela não me manda para fora de casa, por mais que ela tenha vontade muitas vezes, né? E vice-versa. O Espírito Santo também é assim. Tantas coisas que nós fazemos entristecem o Espírito Santo, e por mais que nós façamos coisas que entristecem o Espírito Santo, ele não vai embora. Ele decidiu habitar aí, amém, querido? Amém. Mas nós devemos entender e evitar algumas coisas que entristecem o Espírito Santo. E eu quero pontuar algumas coisas aqui que o apóstolo Paulo ele
ele escreveu para nós. A primeira coisa que o apóstolo Paulo escreveu aqui é que nós devemos falar a verdade com o nosso próximo. Nós devemos ser o quê? Verdadeiros. Nós não devemos mentir uns aos outros. Esse é o argumento que Paulo usa, porque nós somos membros uns dos outros, ou seja, nós somos membros de Cristo. E na verdade, querido, falar a verdade tem que ser com meu irmão em Cristo ou com qualquer outra pessoa. Uma mentira é uma facada fatal nos vínculos do corpo de Cristo. Se tem algo, querido, que eu tenho certeza que entristece o Espírito Santo, é a tal da mentira. E tem gente tão mentiroso que ele acredita nas mentiras que ele conta. E aquilo já virou parte, a mentira já virou uma verdade na vida dele. Está dando para você entender? Então, assim, se tem algo que entristece o Espírito Santo, é a mentira. E eu estou falando de mentirinha também, aquela mentirinha que muitas vezes a gente conta. Fala que eu não estou em casa, não. Aconteceu contigo? Eu só fui ali. E uma meia verdade também é mentira, tá, querido? Tem gente que conta meia verdade. Não, a meia verdade também é mentir. Omitir também é mentir. Gente que não conta a parte da história toda, né? Quer ver uma coisa? Às vezes acontece algum problema e alguém vem e conta e quer te contar, né? A parte do problema. Só que ela só conta a parte que favorece ela. Ela nunca vai... Por isso que aqui está aqui o pastor Márcio, que trabalha com a rede de casais da igreja. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai resolver algum problema de casal, conversa com um, conversa com o outro depois. Tem que juntar os dois. Por quê? Porque se conversar com a esposa, ela vai contar a parte que favorece ela. Se conversar com o marido, vai contar a parte que favorece ele. E a hora que fazer a cariação, por isso que existe a cariação, querido. E aí deixa o pau quebrar. Porque aí começa a aparecer, né? Mas você nunca me falou que isso te incomodava. É porque você não foi verdadeiro no seu relacionamento. Eu te faço uma pergunta: será que nós estamos sendo verdadeiros? Não só com Deus, Deus sabe de tudo, mas uns com os outros, querido. Isso entristece o Espírito Santo. Deixar de falar a verdade entristece o Espírito Santo. A falsidade, ela subverte a comunhão da igreja, querido. Nós precisamos ser pessoas verdadeiras. E a confiança, ela é edificada na verdade. Nada pode contra a verdade, senão a própria verdade. Nada está acima da verdade. Não é à toa que Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em Jesus não havia mentira. Olha o que a Bíblia vai dizer em João capítulo 8, versículo 44. Você gosta de contar uma mentirinha aí de vez em quando? Uma mentirinha não tem nada a ver, pastor. Vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou a quem? A verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, mentira, por menor que seja, você está mostrando a sua natureza. Seja verdadeiro, querido. Seja sincero. Sempre. Tem gente que está rindo contigo, você está com uma casca de feijão no seu dente, está rindo para você, mas não tem coragem de virar para você e falar assim: ô filhão, vai ali. Já aconteceu. A gente fica até meio assim constrangido, né, querido? Quando alguém está conversando com a gente, está com uma casca de feijão no dente, mas chama ela num canto e fala assim: vem cá, casquinha de feijão no seu dente. Talvez é porque você esqueceu de escovar dente tem uma semana. E isso acontece, de esquecer uma semana de escovar dente. Não acontece? Não? Seja verdadeiro. Seja sincero. Eu me lembro uma vez, no início da minha conversão, um pastor que nós amamos muito, chamado pastor Magela, quem conhece ele. O pastor Magela me chamou uma vez, falou comigo assim: vem cá, filho, senta aqui. Você tem um grande potencial, Deus vai te usar muito. Eu falei: amém, pastor. Você prega direitinho, vai, amém, pastor. Aí você já começa, né?
mas você precisa mudar isso. E veio como uma facada, sabe? Poxa, será que eu sou tão ruim assim? Se você não é ruim, você só precisa mudar nessas áreas. Talvez você não está vendo o que você precisa mudar, mas eu estou de fora e como eu te amo, eu estou sendo sincero contigo. Muda essas áreas que Deus vai te usar demais. Sim. Só que muitas vezes a gente não está preparado para ouvir a verdade, não é, queridos? Por quê? Porque a verdade muitas vezes ela vem de confronto com aquilo que a gente acredita. Então assim, existem alguns tipos de mentira. Uma pessoa de dupla palavra, no momento é sim, no outro é não. Você conhece alguém assim? Ela afirma uma palavra contigo, aí passa 2, 3 dias, ela já mudou a palavra dela. Não tem firmeza na palavra. Quer ver uma coisa? Os profissionais aqui né? Um monte de empresário aqui na nossa igreja, bem sucedido. Tem pouco, eu acho. Um monte de empresário bem sucedido aqui. Amém. Aí alguém vem e te solicita um serviço ou te compra alguma coisa. Só que naquele momento aquela pessoa está desprovida financeiramente. E ela fala contigo assim: no dia tal eu te pago. Esse dia tal já passou 1 mês, já passou 2 meses, 3 meses, 4 meses. Firmou uma palavra contigo e não cumpriu. Às vezes combina algo contigo, né? E não cumpre. Ah, eu fiquei na sua casa tal dia e não fui. E aí, para justificar, mente: não, eu não fui porque eu esqueci. Isso acontece, querido. Você me perdoa, eu esqueci. Eu marquei contigo, mas eu esqueci. Pastor, eu marquei com o senhor de te ajudar no encontro, mas eu esqueci que eu tinha um outro compromisso. O senhor me perdoa? Te perdoo. Seja sincero, querido. Nós não perdemos nada em ser sinceros, em ser verdadeiros uns com os outros. Seja sincero primeiramente contigo, porque você sabe quando você está mentindo, ou quando você deixou de contar toda a verdade. Então um dos tipos de mentira é uma pessoa de dupla palavra. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra. Um outro tipo de mentira é acrescentar à própria opinião um fato, ou seja, aumentar algo. Ela viu algo, isso acontece muito, tá, querido? A pessoa vê algo, em cima daquilo que ela viu, ela tira uma conclusão, e em cima daquela conclusão, ela já faz uma concepção da pessoa ou daquilo que ela está vendo ali. Talvez não é nada daquilo que ela está vendo, mas ela o quê? Deduziu. E aí acaba, né? Tem gente que fala com a gente assim: por que o pastor está indo para a África? Não é verdade? Você já ouviu isso? Eu já. Você já sentou com ele? Você já conversou? Já viu as experiências e o quanto que, como o pastor Márcio aqui, o quanto que a presença dele lá arrecada recursos, capta recursos para que muitas coisas sejam feitas lá? Os pastores estavam lá. Se eles não estivessem lá, eles não teriam feito telhado, não teriam feito carrinho de fundo. Não é verdade? Assim, muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas. Um outro tipo de mentira é exagerar, né, querido? Tem gente que exagera. Quem gosta de exagerar muito é os pescadores, né? Pescou uma traíra e fala que pescou um tubarão, né? E como eu disse aqui, omitir, falar só a parte que convém, isso também é uma mentira. Então Paulo ele deixa bem claro que nós devemos falar a verdade uns aos outros. Por quê? Porque quando você não fala a verdade uns com os outros, isso deixa o Espírito Santo triste. Muitas vezes a gente acha, querido, que o que entristece o Espírito Santo, olha só, não que isso não entristeça, mas, né, o que a gente já pensa? O que entristece o Espírito Santo mesmo é a pessoa que trai, é a pessoa que faz isso. Não, tem muitas outras coisas que entristecem o Espírito Santo. Porque isso aqui, por exemplo, quando eu falo mentira,
quando eu não compareço com a verdade em meio ao corpo, ele está falando aqui de comunhão também. E assim, o que deixa mais o Espírito Santo alegre é uma vida em comunhão da igreja e, consequentemente, querido, a verdade ser estabelecida em nosso meio. Então isso entristece. Aí o apóstolo Paulo ele continua, ele fala assim, ó, fala a verdade uns para com os outros. Volta aquele texto lá de Efésios 4 para mim, Kelly, por favor. E depois ele fala assim, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Está falando que num momento de ira todo mundo vai passar. Isso aí é fato, né, querido? Mas eu não posso deixar com que esse momento meu de indignação ou de uma revolta ela faça com que um sentimento pecaminoso e outro sentimento invadem a minha mente, o meu coração, ao ponto de eu entristecer o Espírito Santo com isso. Vou voltar de novo também para a questão do casais aqui. O que a gente ensina muito? Casal tem problema, querido? Ai, Rosa, eles tudo tem problema, só não é que não tem, tá vendo? Só não é que não tem. Todo casal tem problema. Mas o que a gente não pode? Deixar com que esse problema aumente. Então, quando Paulo fala que irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, você sabe o que ele está dizendo? Não deixe com que esse problema passe para o dia de amanhã, porque para o dia de amanhã ele vai aumentar, e se você protelar, ele vai aumentar, se você procrastinar em resolver, ele vai aumentar, é assim. Tem gente especialista em deixar problema para resolver depois. Não, está com problema, querido, vai e resolva. Alguém te fez algo, falou algo que você não gostou, resolva esse problema. Casais dentro de casa, resolva o problema. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, então resolva. Eu não gosto de ir contigo na casa da sua mãe, mas eu vou porque eu te amo. Eu não posso nem falar isso, eu moro em cima da casa da minha sogra. Quando eu não vou lá, ela vai lá em casa. Difícil demais, querido. Iro direto, só no pé. É assim. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Não é que você vai viver 24 horas do dia sem... Não, a gente vai. Quer ver uma coisa? No trânsito, sempre tem um filho de Nabucodonosor que dá uma fechada na gente, né, querido? Sempre tem. E eu não sei, querido, eu acho que em Juiz de Fora está proibido dar seta. Eu não sei se só eu que vivo isso, mas em Juiz de Fora o povo não dá seta, não. Estou errado? Tem que ensinar esse povo direito aí. É isso. O povo não dá seta, gente. O povo vai entrando, não está nem aí. E você quer ver uma coisa que irrita a gente? É trânsito. Te dirige o dia inteiro aí praticamente. Nosso Deus. E se você não vigiar, você vai pecar. Aí você... abençoado. Né? Tem que tomar esse cuidado. Por quê, pastor? Porque entristece o Espírito Santo. Olha o que Tiago falou em Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19 e 20. Dá para colocar para nós, né? Ele falou assim, ó, sabei essas coisas, meus amados irmãos. Tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir. Tem gente que fala mais do que ouve, né, querido? E vou te falar uma coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tem gente que fala demais. Como diz o ditado aí fora, quem fala demais dá bom dia, o diabo. Vamos mudar essa frase. Né? O cavalo tá lá quietinho, né? Eu dou bom dia pro meu periquito lá todo dia. Quem tem cachorro aqui também, né? Bom dia, filho. Imagina se o cachorro virar para você e falar assim, bom dia. Você fica dando bom dia pro seu cachorro todo dia, a hora que ele te responder, você vai sair correndo. Vai.
Aí o apóstolo Paulo ele continua lá em Efésios 4. Ele fala assim: não deis lugar ao diabo. Quando eu minto, eu dou lugar ao diabo. Quando eu deixo a ira permanecer até o dia seguinte, eu dou lugar ao diabo. Mas olha o que a Bíblia vai dizer aqui, querido, sobre um homem chamado Saul. Olha como é perigoso isso. Você irá, você deixar com que essa ira permaneça no seu coração e você não resolver essa situação. Olha um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 6. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Imagina como é que Saul não ficou. Saul era o rei. Aí as mulheres começam. É como se as mulheres cantassem assim, ó: Saul é bom, mas Davi é melhor do que ele. É mais ou menos isso. Versículo 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Olha a ira entrando, olha como é que ele já deu lugar para o diabo. Olha a inveja entrando. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Espera aí, cada um tem o seu espaço. Deus colocou cada um para fazer algo, e eu tenho que saber respeitar o espaço e a forma que Deus usa o meu irmão. Se alguém chegar aqui e ministrar melhor do que eu, tenho que dar glória a Deus por isso, porque Deus está usando ele de uma forma grandiosa. Se alguém chega aqui e canta mais do que eu tenho que louvar a Deus por isso, porque Deus está usando mais gente. Olha a inveja, olha o sentimento, olha o diabo entrando no coração de Saul aqui. Volta um pouquinho, por favor. Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Já estão falando bem demais dele. Ué. Pega tudo que está para ele agora. Ué. Versículo 9. Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Versículo 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou pensando: encravarei Davi na parede. Davi, porém, desviou-se 2 vezes. Querido, a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo muitas vezes nós, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, a gente der lugar mesmo, o diabo vai entrar e vai trazer sentimentos que entristecem o Espírito Santo, querido. E um desses é o sentimento de inveja. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não, a vitória do meu irmão tem que ser a minha vitória. Não é à toa que a Bíblia manda eu chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Precisa entender isso. Nós estávamos num momento ontem, eu estava até conversando com o Lelei, e o quanto era gratificante aquilo que eu estava vivendo ontem, porque uma pessoa ela conseguiu reunir todas as classes da igreja, criança, jovem, adultos, mais velhos, como o Lelei. Então assim, conseguiu pegar todo mundo. Falei, poxa, que bacana isso. Isso aqui é um exemplo para nós de igreja. Quem dera se tudo fosse assim. Se quando tivesse um evento tal, não é um evento tal, é um evento de toda a igreja. Um movimento tal não é um movimento de todos. Quando ganhou alguém para a igreja, chegou alguém, a igreja ganhou, mas quando perdeu, todos nós perdemos. Esse deveria ser o nosso sentimento. E quando esse sentimento não permeia o nosso, não faz parte do nosso coração, isso entristece o Espírito Santo, querido. Eu fico tão alegre quando eu vejo, às vezes, alguém que muitas vezes está ali, não está, né? E você vê, sobe aqui, pega o microfone e Deus usa de uma forma grandiosa, poderosa. Eu estava comentando com a Rosa esses dias lá em casa, falei assim,
Caraca, não foi inveja não, tá, pastor Clodoaldo? Mas como é que eu não pensei naquela frase do pastor Clodoaldo aqui terça-feira, né? Como é que ele falou? Como é que foi que o senhor falou? Conexão, como é que é? Está conectado, né? Falou sobre conexão, mas ele usou uma frase que ficou marcada. Ele usou uma frase que eu fiquei falando isso com a Rosa lá em casa. Disse, nossa, como Deus usou o pastor Clodoaldo aqui terça-feira. Como é que eu não pensei nisso antes? Porque Deus queria que ele pensasse. Que Deus queria usar a vida dele nessa forma. Então, querido, deixa eu te dizer algo. Comemore a vitória do seu irmão. Comemore o sucesso do seu irmão. Sabe por quê? O seu irmão faz parte do mesmo corpo que você. Então o sucesso dele é seu sucesso também. Vamos celebrar a vitória do outro. Se tiver que chorar com o irmão, vamos chorar. Mas se tiver que celebrar, vamos celebrar também. Amém, querido? Aí Paulo continua. Ele fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Não sei se você sabe, mas não furtar era o 8º mandamento da lei de Moisés. E assim, não fala só aqui de roubar o outro não, mas também a sonegação de impostos, amém, querido? E truques também com alfândega, né? Aplica muitas vezes a empregador. Ontem eu estava conversando com uma pessoa também, e ela falou assim: pastor, ela falou uma coisa muito interessante e que, assim, muito bacana. Ela falou assim: eu não quero que ninguém venha aqui na minha casa fazer um serviço e que cobre menos e nem me cobre mais. Eu quero que a pessoa chegue aqui, faça um serviço bom para mim e me cobre o que é justo. Eu não quero que ninguém chegue aqui e fale assim: não, eu não quero levar vantagem em cima do serviço de ninguém, mas eu não quero que ninguém também leve vantagem em cima daquilo que eu posso pagar. Eu quero que as pessoas venham aqui e falem assim: não, o justo é isso aqui, eu vou pagar o justo. Então aquele que furtava não furte mais, está falando só de roubar as coisas dos outros, não, mas você ser justo também. Tem gente que quer dar preço no seu serviço, não é, pastor? Eu vejo isso também lá com a minha esposa e com as meninas. A gente sabe o trabalho que é para fazer as coisas. Tem gente que quer dar, quem trabalha por conta aqui sabe, isso é muito interessante, porque as pessoas querem dar preço no seu trabalho. Querem dar preço no seu trabalho. Então assim, seja justo. Seja justo, querido. O Paulo ele vai além de um mandamento negativo de não roubar. O crente ele deve trabalhar com as próprias mãos, ganhando o que é justo para ter uma vida digna. O que tem de gente parasita social, querido, tem gente que acha que a igreja é para ele ser um parasita. Tem gente que paralisa na igreja, a igreja tem que resolver tudo para ele. A gente sabe que todos nós passamos por momentos, sabe, de dificuldade. Paulo mesmo falou: eu aprendi a lidar em toda e qualquer situação, aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco. Mas tem gente que acha que a igreja é obrigada a resolver todos os problemas dele. Não, meu irmão, vai trabalhar. Tem gente que acha que a gente não trabalha não, Não, eu acordo 5 horas da manhã para trabalhar. Não, um pouquinho mais tarde. Quando tem gente que não manda mensagem para a gente 7 horas da manhã. Né, pastora Cláudia? Mas todo mundo trabalha, querido. Nós trabalhamos. Estamos ali, a labuta o dia inteiro. Mas tem gente que quer ficar o dia inteiro dentro de casa, querido. Ainda se ficasse dentro de casa, assim, eu vou fazer um curso online, eu vou fazer uma faculdade online, alguma coisa assim, tudo bem, mas não, fica vendo novela, série, o dia inteiro. Vamos maratonar. E acho que depois a igreja é obrigada a resolver todos os problemas dela. Não é, querido? Não é? Tem que tomar cuidado com isso. Tem muito parasita social. Um dia um irmão lá no sítio falou comigo assim: pastor Márcio, eu vou lá receber. Eu falei:
Que legal. Eu ganho tanto de benefício. Eu falei, caraca, você ganha mais do que eu. Tem carteira assinada? Eu falei, caraca, tem quanto tempo? Já tem uns 10 anos já. Eu falei, acostumou com a vida. Tá tranquilo, tô ganhando um negócio aqui, um benefício aqui. Para que eu vou trabalhar? Virou parasita social. E sabe quem paga essa conta, querido? Nós que pagamos essa conta. Então, aquele que furtava não furte mais, vai muito além de eu pegar essa garrafa que não é minha e levar para minha casa, tá, querido? Vai muito além disso. Aí Paulo continua: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe no grego é sapros e significa é empregada para árvores que dão frutos podres. Então, quando Paulo está falando assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ele está falando assim, não saia da sua boca nenhuma palavra podre. E aí nós temos que tomar cuidado com isso, né? É aquela palavra que, em vez de transmitir graça, transmite morte. Não, querido, eu sou agente de milagres. Eu dou aquilo que eu tenho. Jesus, ele disse que as nossas palavras, elas vão revelar o nosso coração. E o pior, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós deixamos sair da nossa boca. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 12, versículo 35. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Palavras frívolas, que Paulo também citou, fala daquelas palavras que provêm da amargura, da maldade. Críticas, tem gente crítica que critica tudo, querido. Olha lá a camisa que o pastor está usando. Olha lá o pastor Márcio, fica falando que é bonitão. É feio demais. Tá vendo? Não, ninguém fala não, só estou dando um exemplo aqui. Ninguém fala, exatamente. Então assim, nós deveríamos deixar de ser um pouco mais críticos e começando por mim. Então, palavras frívolas, é que as pessoas criticam demais. Tem gente que para ela nada tá bom, querido. Gírias indecentes. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. As pessoas se sentem incomodadas quando você chega, elas mudam de assunto? Estão conversando algo que não agrada a Deus quando você chega, elas continuam à vontade com você chegando ou elas param? As pessoas se sentem à vontade em chegar perto de você e falar mal dos outros ou não? Porque se as pessoas se sentem à vontade de chegar perto da gente e falar mal dos outros, porque tem algo errado com a gente. Ai, Jesus amado. A gente que fica expondo os outros. Não, vamos parar com isso. É a orientação de Paulo aqui, tá, querido? Eu só estou pregando isso para vocês aqui porque eu era o pastor Márcio que ia pregar. Aí na quinta-feira comigo assim, Edu, eu vou chegar, eu estou viajando, tem como você ministrar a palavra? Tem. Aí na hora que eu vou procurar uma palavra, Deus me deu essa aqui. Aí assim, o problema resolve com ele depois ali. Amém. Então, mas eu acho que assim, a gente precisa despertar para algumas coisas, querido. Porque muitas vezes, assim, eu chegar aqui e falar com vocês que a graça te salvou, que a graça te libertou, que a graça é muito... Isso é muito bom, você já sabe. E é muito bom mensagens assim também. Mas nós precisamos muitas vezes ser colocados aonde? No eixo. E Paulo é apóstolo da graça. Quem está falando isso aqui é Paulo. É o apóstolo da graça.
que fala das nossas palavras, o que tem saído da nossa boca, querido. Fatos que deveriam ser guardados. Às vezes alguém chega perto de você porque confia em você, querido. Entenda isso. Alguém chega perto de você porque confia em você, porque viu em você um homem, uma mulher de Deus e fala assim: esse aqui pode me ajudar, esse aqui eu vou escancarar minha vida para ele. De repente está lá, a vida dele está exposta lá no JF Depressão, querido. Não pode. Se alguém confiou em você algo sério, guarde isso. Guarde. Nossa, Deus, tem tanta coisa que a gente sabe, querido. Jesus amado. Mas por que tem tanta coisa que a gente sabe? Porque as pessoas confiaram em nós essa missão. E é tão bom, né? Agora, tem aquele também que chega perto de você e fala assim: ó, eu vou te contar um negócio, você não conta nada para ninguém não, tá? Fica só entre eu e você. Aí ele chega no outro e fala a mesma coisa. Aí quando vem já contou para 50. Aí também não dá, né? Então assim, tanto você que ouve, e você também não sai expondo a sua vida para todo mundo não, meu irmão. Não sai falando mal do seu marido para todo mundo não. Não sai falando mal da sua esposa para todo mundo não. Vamos guardar um pouquinho, querido. Eu me lembro que a minha mãe, querida, assim, por mais que o filho dela, que esse que vos fala aqui, fosse um filho terrível, ela não falava mal de mim para ninguém, pelo contrário, ia falar mal de mim para ver. Me defendia. Glória a Deus pela vida dela. Querido, eu não sou muito fácil de lidar não, quem me conhece é minha esposa, mas vai falar mal de mim para minha esposa para ver. Me defende. E é assim que deve ser. A sua igreja tem problema, querido? Tem problema? Sim ou não? Tem, ué. Você está aqui, ué. Estamos aqui. Seus pastores têm problema, querido? Tem, nós somos humanos. Mas eu defendo a minha igreja. Eu defendo. Por quê? Porque é aqui que eu sirvo a Jesus. E se eu não defender a casa que eu sirvo a Jesus, eu vou defender quem? Tem gente que gosta de falar muito bem da igreja dos outros, mas da igreja dele ele fala mal. Tem gente que gosta muito de falar bem do pastor dos outros, mas do pastor dele ele fala mal. Gosta muito de elogiar a mensagem dos outros, louvor dos outros, mas a dele ele mete o pau. Valoriza aquilo que você tem, meu irmão. Valoriza aquilo que você tem, minha irmã. Porque ouvir o que você ouve aqui, você não ouve em lugar nenhum. Até me perdoe aqui, mas é isso, querido. Porque a gente vê tanto isso. Mais um desabafo. Vocês me perdoem. Ah, Jesus. Provérbios 10, 19. Oh, Jesus amado. Na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Tem gente que fala demais. Meu Deus do céu. Tem. Guarda a língua. Se fosse aqui, teria que fazer 2 carrinhos. Está entendendo, né? Que isso, gente? Vamos guardar um pouquinho. Tem coisa que a gente tem que guardar pra gente. Tem coisa que eu comento com a minha esposa dentro da minha casa. Eu falo assim, poxa, isso aqui poderia ser melhor, poderia ser, né? E se eu ver que aquilo de fato poderia ser melhor, eu vou em quem pode resolver o problema. Humanamente falando, quem pode resolver o problema dessa igreja? Nosso pastor titular, eu vou nele. Adianta eu ficar falando com um, falando com outro, falando com outro, falando com outro, criando um monte de coisas aqui. Eu falo mesmo, pastor, comigo não tem essa, não é por isso que não tem amigo. Por isso que ninguém gosta de ficar contigo. Por isso que todo lugar que você está, ninguém quer sentar e conversar contigo. Porque você fala aquilo que você pensa. Imagina se todo mundo falar contigo aquilo que pensa de você. Você tem que guardar, querido, ó. Controla a língua, é sensato. Guarda essa língua dentro da boca. Morde nela, tem vontade de falar, morde nela.
Tem gente assim mesmo, né? Eu falo que vem, eu tô nem, eu falo mesmo. Isso, vai falando. Tá numa festa, ninguém quer sentar na mesa contigo. Aí fica andando para um lado, fica andando para o outro, fica, né? Nem o pessoal da sua família muitas vezes não aguenta. Porque toda festa que tem, você dá problema. Aí tem gente que já fala assim, eu não vou lá não, porque fulano de tal, no fim, lá no fim, nos 47 do segundo tempo, ele vai arrumar um problema. Você conhece alguém assim? Que quando está tudo bem, ele fala assim, o que está acontecendo que não arrumou o problema? Não fala não, porque vai dar um jeitinho de arrumar um B.O. assim. Querido, a Bíblia nos ensina a controlar a nossa língua para sermos uma pessoa sensata. E aquele que fala demais, ele acaba falando o que não deveria falar e entristece o Espírito Santo, querido. Eu preciso me controlar, e isso é para mim também. Eu preciso me controlar. Nada revela mais uma pessoa do que as palavras que saem da boca dela, sabia, querido? Você quer conhecer uma pessoa, você senta com ela para conversar. Fica meia hora conversando com ela. Você vai ver o que ela gosta, né? Mas você vai ver também como é que está o coração dela. Como é o coração dela. Quando fala aqui, Paulo fala aqui que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve também, porque se tem alguém falando é porque tem alguém ouvindo. Ninguém fica falando sozinho, né, querido? A não ser que você encontre. Tem gente que você anda na rua e está falando sozinho, né? Mas só existe um fofoqueiro porque tem alguém para falar e porque tem alguém para ouvir. Olha o que diz em Salmo 38, já estou encerrando, tá? Salmo 38, verso 13. Eu, porém, como um surdo, não falando que eu sou, mas tem hora que eu tenho que me fazer de tal. Como um surdo não ouço, e como um mudo não abra a boca. Versículo 14. Coloquei não, né? Coloquei. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Tem hora que a gente vai ter que fazer aqueles emojizinhos do macaquinho. E aqui e aqui. Tem hora que a gente vai ter que usar esses emojis na nossa vida, querido. Aí Paulo terminou por aí, pastor? Não. Aí depois ele vira e volta lá para mim, Efésios 4, Kerly. Te dando trabalho hoje aí, né? Acho que vamos lá para o versículo 28 agora. Dá uma olhada lá para mim, faz um favor. Passa um pouquinho para frente, faz um favor. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entenda o seguinte, querido. O próprio Paulo vai dizer que o Espírito Santo, ele nos selou. O Espírito Santo para nós, ele é um selo e ele é um penhor. O que é um selo? O que um selo representa? O selo, ele representa uma garantia de autenticidade. Quando você compra um produto, né? Esse produto ele vem às vezes com selo, e aquele selo ali ele garante uma autenticidade daquele produto, né? Um selo de garantia, enfim. Por que a Bíblia vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo? É uma garantia de que nós somos uma propriedade autêntica de quem? De Deus. Olha só que interessante isso. E Paulo ainda vai falar que ele é o nosso penhor. Quem sabe o que é uma penhora aqui? Uma penhora, eu estou precisando de um dinheiro, eu vou lá e levo essa tampa e ele fala assim, essa tampa vale tanto. Eu deixo essa tampa lá com uma garantia, pego um dinheiro, e essa tampa é uma garantia de que eu vou voltar para resgatar.
Então, quando Deus fala que o Espírito Santo é o selo e é o penhor, Ele está dizendo que o Espírito Santo é um selo, é uma garantia da autenticidade que você é dele, e o penhor é de que Ele vai voltar um dia para te buscar. Olha que lindo isso. Aí ele fala lá, ó, que por isso que eu não devo entristecer o Espírito Santo. Por isso que eu não devo entristecer o Espírito Santo. Haverá um dia da redenção, querido. E será que quando ele voltar para me buscar, o Espírito Santo vai estar triste ou vai estar alegre com as minhas ações aqui? Aí Paulo continua, passa mais um versículo. Livrem-se de toda amargura. Tem tradução que está assim: livre-se de toda maldade, indignação, ira, gritaria. Tem tradução que está assim: cólera, blasfêmia, malícia. Essa malícia aqui, ela pode ser traduzida como maldade. Tem gente maldoso, querido. Tem gente ruim, mau caráter. Mesmo depois que recebeu o Espírito Santo, pastor, sim, recebeu o Espírito Santo, aceitou Jesus, mas não deixou ainda o Espírito Santo moldar o caráter dela. Quer ver o mal de todo mundo. Aconteceu ruim comigo, tem que acontecer ruim com o outro também. Se deu ruim para mim, deu ruim para o outro também. Não. É gente que fica esperando a oportunidade para virar e falar assim: eu não falei que isso ia acontecer? Não, querido. Eu tenho que torcer para que aquilo que eu falei ou que eu pensei não aconteça na vida do meu irmão. Nós somos parte do mesmo corpo, Maldosa, gente maldosa. Quer ver o bem de ninguém, não quer ver ninguém prosperando. E para a gente poder ir caminhando para o final aqui, lá no versículo 32, Paulo ele fala assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, como Deus os perdoou. Talvez você não sabe, mas bondosos vem de benigno. Benigno vem de uma palavra grega chamada Crestos. E essa palavra era muito querida pelos cristãos do início da idade lá. Os cristãos, os primeiros cristãos, porque Crestos, que significa bondoso, é muito semelhante a quem? A Cristos. Então eles entendiam que eles precisavam ser bondosos como Cristo foi. E isso é difícil, né, querido? Por quê? Porque se tem uma coisa difícil, é eu olhar para o meu irmão com o olhar de Cristo. Por quê? Porque a nossa tendência é o quê? É olhar para os erros, é olhar para as falhas. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Paulo fala assim: portanto agora a ninguém conheçamos mais segundo a carne. Aí chega no versículo 17 e fala assim: porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Só que no 16 ele fala: portanto agora ninguém conheçamos mais segundo a carne. Você sabe o que ele está dizendo? Eu não posso olhar para minha irmã aqui com o olhar da carne. Por quê? Porque se eu for olhar com o olhar da carne, com o olhar almático, o que vai prevalecer nela é os defeitos, é os erros. Mas eu tenho que olhar para ela como uma nova criatura, como alguém que Cristo de fato ou já transformou, ou está transformando, ou vai transformar. Olhar para ela com o olhar de Cristo, que principalmente já habita dentro de mim. Porque erros e falhas todo mundo tem, querido. Se você quiser olhar aqui para o Dudu, talvez você não me conheça, mas meu nome é Carlos Eduardo, tá, querido? Mas se você me chamar de Carlos Eduardo, eu não vou te atender não, porque acho que ninguém me chama de Carlos Eduardo na vida. Se você olhar para mim e quiser focar nos meus erros, você só vai ver erro, e olha que eu tenho um monte. Mas você pode olhar para mim e falar assim: não, eu prefiro olhar para ele e detectar apenas os pontos positivos dele. É assim que Cristo olha para nós, querido. Ele não ignora os nossos erros, ele nos ajuda a mudar, mas ele foca nos nossos pontos positivos. Vamos começar a fazer assim também uns com os outros?
ser compassivo, ser bondoso um com os outros, vamos perdoar mutuamente uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. E vou te falar uma coisa, é difícil perdoar como Cristo perdoou, né, querido? Lembra quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Imagina se Cristo te perdoar da forma que você perdoa o seu irmão. Imagina se Cristo te amar da forma que você ama o seu irmão. Nós estamos lascados, estamos ou não estamos, querido? Deus dá os 10 mandamentos lá. Fora esses 10 mandamentos, tinham mais 603 leis. Um total de 613. Ninguém conseguia cumprir. Talvez você vire e fala para mim aqui, pastor, eu consigo. Não consegue não, querido. Aí Jesus sabia disso. Jesus vem e fala assim, ó, eu vou pegar esses 10 mandamentos aí que todo mundo conhece, eu vou resumi-lo em 2. Ama a Deus acima de tudo. E ao próximo como a ti mesmo. Nós também não vamos conseguir. Aí depois ele fala assim, eu vou te dar um novo mandamento. Que mandamento que é esse? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Você quer agradar a Cristo? Ame o seu irmão. Você quer agradar a Cristo? Perdoa o seu irmão. Você quer alegrar o Espírito Santo? Fale a verdade com o seu irmão. Você quer agradar o Espírito Santo? Não deixe com que palavras que saem da sua boca transmitem morte em vez de transmitir vida. Se você está cheio de graça, é isso que você tem que transmitir. Por quê? Porque durante muito tempo a gente aprendeu a colocar para dentro. Não é? Eu vou no culto para quê? Para buscar. Sua casa que fala muito isso aqui, né? Para buscar o Espírito Santo, para me encher de Deus, querido. Não, você tem que vir aqui para se alimentar sim, mas é para botar para fora aquilo que você já tem. Você tem que dar aquilo que você já tem. O pessoal do louvor pode vir aqui, por favor. Lucas 6:35, e eu encerro aqui. Lucas capítulo 6, versículo 35, Jesus diz assim, porém, seus inimigos, amém, porém, os seus inimigos façam-lhe o bem, e emprestam a eles sem esperar receber nada de volta. Querido, ninguém tem dívida com ninguém. Uma vez um casal foi lá em casa e falou comigo assim, nós caminhamos com vocês durante muitos anos, só que nós decidimos agora caminhar em outro lugar. Aí começou a falar um monte de coisa. Eu virei para ele e falei assim, deixa eu falar algo com vocês. Vocês não têm nenhuma dívida comigo com a Rose. O que eu fiz para vocês, eu não fiz por causa de vocês, eu fiz por causa do Cristo que habita em mim. Eu amo a vida de vocês, respeito vocês, vocês são filhos do coração. Agora, o que eu fiz por vocês, eu faria por qualquer outra pessoa, porque não tem a ver com vocês e nem tem a ver comigo, tem a ver com Cristo que habita em mim. Então vocês vão em paz, vocês não têm dívida nenhuma comigo, vocês não têm dívida nenhuma com a Rose. Até hoje a gente conversa e pedem conselho, enfim. E eu não vou dar o conselho? Vou. Não vou cuidar? Vou, porque não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com pastoreio, tem a ver com Cristo. É isso. Façam-lhe o bem e emprestem a ele sem esperar receber nada de volta. Quantas vezes aqui, querido? Nós aqui, se a gente deixar dar testemunho aqui, quantos bens você fez para um monte de gente? E essa pessoa na primeira oportunidade virou as costas para você, pior da saúde, falando mal de você. A gente vive isso muito lá na comunidade terapêutica. Quantas vezes as pessoas chegam lá, são bem cuidadas, são bem tratadas, e quando saem, ainda saem falando mal da gente ainda. E aí, pastor, e aí que se pedir ajuda, nós vamos ajudar de novo. Fazer o quê? Né, Lelê? Nós vamos ajudar de novo. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos de Altíssimo, porque Ele é bondoso para uns ingratos e os maus. A sua recompensa, a minha recompensa não vem daqui, vem dele. Fique em paz. Enquanto você cuida dos outros, Deus cuida de você. Enquanto você trata do casamento dos outros, Deus cuida do seu. E quando você financia lá a África ou financia o reino aqui, Deus está cuidando das suas finanças. Esse é o padrão do reino. Esse é o padrão do reino. E eu tenho que ter essa consciência, querido.
Agora nós vamos, é difícil chegar nesse patamar aí? É difícil, mas nós vamos chegar, querido. Eu creio nisso, você crê? Então levanta aí aplaudindo ele, porque ele é o único digno da honra e de toda a glória, querido. Nós vamos chegar. Essas instruções que o apóstolo Paulo nos deu aqui de Efésios 4, vamos tentar colocar em prática na nossa vida, querido. Quando você se sentir tentado a falar a mal de alguém, vamos segurar. For tentado a contar uma meia verdade, vamos segurar. Vamos segurar. Por quê? Porque eu sei que isso entristece o Espírito Santo. Eu quero deixar o Espírito Santo bem alegre. Bem alegre. Porque quanto mais o Espírito Santo estiver alegre dentro de mim, mais alegria eu vou transmitir para as pessoas. Feche seus olhos nessa manhã, querido. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo. Uma pessoa crucificada, ela já não tem mais vontade própria. Ela já não faz mais as suas vontades. Entenda o seguinte, um dia Jesus